Então, no Rupanuga Gaudyashana, na frente da Vigraha e aos pés de lótus de Kupavarga, especialmente aqui às margens do Radhakunda e sob o abrigo de por ilimitadas sukritis, pela misericórdia, sem causa do Senhor, a gente pode alcançar essa oportunidade do auspicioso, um dia muito santo, e a gente então, de manhã a gente ouviu da boca de lótus de Vaishnavas, a gente tem ouvido sobre os passatempos transcendentais dele. E agora, devido à misericórdia dos Vaishnavas, eu recebi a oportunidade para poder falar. Então, a questão, o tema de hoje para a discussão é a contribuição de Mahaprabhu. Muito lindo, todo mundo, todos compartilharam as suas realizações. E também a realização dos acharyas. Eles compartilharam através das suas falas. Então, eu também vou tentar, para purificar a minha língua. Anarpita charing chirat korone abatirna kalau samarpayatu unnato ujjala sansabhakti siya. Gurudeva, ele costumava falar esses loucos. Rupa Goswami, ele diz, ele conseguiu, ele alcançou a misericórdia mais elevada de Mahaprabhu. Ele é Rupa Manjari. Ele aparece na lila de Mahaprabhu como Rupa Goswami. Mahaprabhu, ele manifestou todo esse humor no coração de Rupa Goswami para o benefício de todos. Assim, Rupa Goswami está glorificando a contribuição de Mahaprabhu. Como o orador anterior ele falou de forma muito linda, Anarpita Charin Chira, aquilo que não é em toda a era, então, que ele aparece. Ele só vem uma vez, um dia de Brahma. Um dia de Brahma significa o quê? 1000 vezes as 4 eras, as 4 yugas. E depois de completar 1000 Chatur-yugas, no final da Dwapara Yuga, Krishna de Goloka Vrindavana, ele vem e aí Mahaprabhu ele vem no início da Kali Yuga. E ele está dando esse amor inalcançável, esse amor por Deus. Não é nem mesmo alcançável por Brahma. Que amor que é esse? Não é uma coisa comum. Krishna, ele aparece com o amor e a cor de Radharani. Ele aparece na forma de Mahaprabhu.
राय रामानंद की साक्षात रामानंद ही प्रमाण वर कर दिया, प्रभु मुझे Rai Ramananda पता लग ele गया estabeleceu आपको। रामानंद की संवाद में इसमें सुंदर विवरण है, समय संक्षेप होने के नाते इस विषय के ऊपर मैं नहीं जा सकती। महाप्रभु की क्या दान, इस जगत में जितने दाता है, qual que é a contribuição de दान Mahaprabhu. करते हैं। क्या दान करती? कोई वस्त्र दान करती, कपड़े दान करती, Uma pessoa, um doador, pessoa comum que doa, ela vai doar coisas comuns, vai doar roupa, vai doar comida. Tem gente que doa como educação. उसी प्रकार ही है, किंतु दान वही ग्रहण करते हैं अपनी अनुकूल इच्छा के अनुसार। जैसे मैं एक शब्द बताता हूँ, मुझे प्यास लग रही है और Então, quem está doando é comum e quem está aceitando também. Por exemplo, se eu tenho sede, eu quero água, e alguém me dá roupas muito belas, eu não vou ficar feliz, porque eu estou com sede, eu preciso de água. Então, mesmo que eu ganhar uma coisa muito linda, que não vai matar a minha sede, não vai matar a minha sede e eu posso morrer. Mas Mahaprabhu não está doando nada comum. Ele está dando o mais elevado, que a gente não pode comparar com nada mais. A gente não pode nem imaginar o que ele está dando. Então toda doação nessa existência, ela é temporária e no final ela vai trazer tristeza. Suponha que eu não tenho filho, aí eu oro, e aí eu consigo receber um filho, eu tenho um filho, mas aí meu filho morre um dia e eu vou ficar triste. Se eu não tenho dinheiro, eu peço dinheiro, eu ganho dinheiro, mas isso um dia acaba, eu vou ficar triste. Mas Mahaprabhu ele não está dando nada que é temporário, nada que vai trazer infelicidade e tristeza no final. Então ele está dando de acordo com a nossa Swarupa, porque a gente não tem nenhum conhecimento, a gente não sabe nada a respeito disso. Como जब चैतन्य महाप्रभु सन्यास में जाए, उस समय चैतन्य महाप्रभु अपने माँ को जो है सांत्वना दे रहे हैं, धन संपत्ति लेकर के आते। Mãe, os outros vão te trazer coisas materiais. Os outros filhos, eles dão às mães coisas materiais. Mas eu estou trazendo, vou dar Krishna Prema. इसके बारे में हमारे आचार्य बात कहते हैं, भक्ति के 3 स्तर बताए गए, एक साधन भक्ति और एक भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। साधन भक्ति में जो है 2 समस्त क्लेश जो है अविद्या, अस्मिता, राग, देश, अभिनिवेश, प्रारब्ध, अपराध, Isso de Sadhana Bhakti नाश हो जाता है। significa tudo que é bom, de bem-aventuroso, bem-aventurança e auspicioso vai surgir. Quando ele entra em Bhava Bhakti, मोक्ष लभ्यता कृत और सुदुर्लभा। मोक्ष लभ्यता के जो मुक्ति के लिए जो लोग तड़पते रहते हैं, अतिवादी लोग जाने के लिए जो तड़पते रहते हैं, बड़े उसको ele não vai tentar ser liberado, ele vai perder essa avidez pela liberação. Ele vai odiar essa palavra liberação. Quando ele जो अद्वैतवादी के प्रधान जो मुख्य जो है साधु भट्टाचार्य जो मुक्ति के व्याख्या करते थे, os advaitavadis, a liberação é a meta mais elevada deles. Mas em Bhava Bhakti, a mukti vai parecer algo muito... भजन की परिपाटी नहीं जानने पर उतनी सहज में जो उदित है,
Ele vai alcançar o reino do amor, que é muito rápido. Então, Hari Bhakti não pode ser alcançado por Sadhana Bhakti, apenas por Bhava Bhakti. Krishna Akarsan, Sandharatma, Visetma, Krishna Akarsani Chasana. Então, em Prema Bhakti tem duas coisas. O amor, ele vai ficar tão denso, muito denso, grosso, como quando a gente faz o leite condensado. E ele vai trair Krishna e trazer para o devoto. Então, Mahaprabhu, ele está dando essa coisa mais elevada, o amor por Deus. Mas como que Mahaprabhu está dando? Tem um processo. Primeiro você tem que estar no Guru Parampara. Mahaprabhu nunca desrespeitou o Guru Parampara. Ele mostrou que é só pelo Guru Parampara que isso pode ser alcançado. Então, a sprout de Prema Bhakti foi भावों के जो उच्चारण करते थे अपने हृदय के रत्न जो ईश्वर परिपाद की प्राप्ति हुई और ईश्वर परिपाद से चैतन्य महाप्रभु की प्राप्ति हुई। Madhavendra Puripada, que passou para Ishvara Puripada, que aí ele transferiu para Mahaprabhu. Essa é a significância especial da contribuição de Mahaprabhu. O amor, ele tem duas partes, o encontro e a separação. Mahaprabhu, então, ele mostrou o amor de separação. No Mahamantra, Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare। दुर्लभ वस्तु विरह जब तक नहीं हो वस्तु को हम प्राप्त नहीं कर सकते। A não ser que o amor de separação seja alcançado, a gente não pode alcançar o amor completamente. Mahaprabhu, ele mostra Mahaprabhu, ele está falando, ó, Sarupa, Jayaramananda, como que esse amor ele vai manifestar? Quais são os sintomas? Primeiro sloka do Shikshastaka. Esses são os sintomas do amor. A pessoa que é erudita, ela dá respeito aos outros. Learned person. Apesar de ser um sannyasi, ele não ia ele sentava à distância, ele não ia sentar junto no palco assim com Prakashananda Sarasvati. O Brahma, então, ele está orando, pedindo pela poeira dos pés do Senhor. Esse amor. Então ele senta à distância da Prakashananda Sarasvati, onde todos os sannyasis Mayavadis estão sentados. Mahaprabhu falou então que a pessoa que não abandona o Mayavadi, ela não pode alcançar Murti Krishna no coração. Se a pessoa não fala, eu sou serva do Senhor, mas ela fala, eu sou Brahma. A não ser que esse amor
Enquanto esse humor estiver lá, enquanto ele não for embora, esse humor, não é possível alcançar amor por Krishna. Então ele cortou a filosofia Mayavadi. जो मंजरी भाव की कथा हम श्रवण करते हैं, पर मंजरी भाव के लिए हम तरसते रहते हैं, राधे का निष्ठा के लिए हम तरसते रहते हैं, वो भाव प्राप्ति को उसी Manjari Bhava, a gente aspira por ele, mas como que a gente vai alcançar? A não ser que nosso coração esteja limpo, nós não podemos alcançar Manjari Bhava. वो भाव प्राप्ति के लिए फिर पुनः महाप्रभु करें नाम संकीर्तन के द्वारा, कलिकाले नाम बिना नहीं आर धर्म. Por isso Mahaprabhu ele fala, sem o cantar dos nomes, dos santos nomes em Kali Yuga, não há outra forma. Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. बस एक मिनट में समाप्त कर देते हैं. चैतन्य महाप्रभु ही प्रेम को जो है सबको प्रदान किया. Mahaprabhu ele está dando esse amor a todos. Ele não discrimina. Quem ele encontra, seja qualificado ou não, todo mundo vai receber esse amor. Como o orador antes falou, Krishna, ele dá o amor, por exemplo, se você colocar óleo no cabelo, mas aí você não... óleo na cabeça, mas... se você já tem óleo na sua cabeça e alguém vai lá e passa mais óleo, você não vai ter nenhum benefício por isso. Mas se você não tem óleo na cabeça e aí você coloca óleo, então você vai ter o benefício. Todos os associados que ele já tem amor a Krishna. Mas Mahaprabhu ele vai para lugares diferentes, ele vai dar o amor para os animais, para outras criaturas também. Então, se você analisar a misericórdia de Mahaprabhu, você vai ter muita felicidade no seu coração. वह गौर चैतन्य महाप्रभु के मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, जिनकी केवल एक ही कृपा दृष्टि से ही कैवल्य जो है केवल मुक्ति क्या होता है, नरक इंद्र आदि पदों की जो है उसके तुच्छ हो जाता है. ऐसे वही चैतन्य महाप्रभु की कृपा कटाक्ष हम प्राप्त करें, यही चैतन्य महाप्रभु के चरण में हम बार बार नमन करते हैं, चैतन्य की गान को नृत्य करते हैं. Pela misericórdia de Mahaprabhu. हरे कृष्ण. महाराज कृपा करे আমাদেরকে এত সুন্দরভাবে মহাপ্রভু কি দিলেন সেটাকে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলেন. আমরা জানি মহাপ্রভু ভক্তি দিয়েছেন, প্রেম